sou o mestre Valdir Vieira de Lima, conhecido como mestre Valdir, do Reisado Arcanjo Gabriel de Juazeiro do Norte. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho da formação do Reisado e um pouquinho da representatividade dele na nossa região. Um resumido, mas de uma forma que vai dar para vocês entenderem bem a forma que vai ser explicada. O Reisado ele tem uma formação de tronos, uma formação de reinados. Nós temos ao centro do Reisado o mestre, que fica ao centro, o rei do lado direito ou do lado esquerdo e o contramestre do outro lado. Isso formando a parte mais hierárquica do Reisado. Nós temos nas laterais 2 cordões, que os cordões são formados por primeiro embaixador, segundo embaixador, contraguia, figura, bandeira e os finais contracois. À frente nós temos a parte do reinado, que vem sendo representada pelas nossas crianças, que ela é formada por rainha, princesa, príncipe, índio. E com relação à história do Reisado, podem ser vistos de 2 maneiras na nossa região do Cariri. Para quem é de Juazeiro ou para quem é do entorno do Cariri, vai conhecer como Reisado de Congo. Para quem vem de fora, vai conhecer como Reisado de Sala, independente da região de onde venha. O Folguedo Reisado, dentro de Juazeiro do Norte, ele é um espetáculo de rua e de teatro. Não é só rua e não é só teatro. Ele é a junção dos dois. Na rua, a gente faz a representatividade da guerra, da batalha, do cortejo, da peregrinação. Na sala, onde vamos tirar os divinos, a gente canta o sagrado, a ressurreição, o renascimento. O Reisado dentro de Juazeiro é de suma importância para a história da cidade, porque fomos alimentados pela fé e pela força de vontade, e estimulados também pelo Padre Cícero desde o tempo em que ele era vivo. Esse é um pouco do resumo do Reisado de Congo ou Reisado de Sala da região do Cariri, especificamente de Juazeiro do Norte. Mas Deus te salve, Casa Santa, aonde Deus fez a morada.
Olá, eu sou Francisco Valmir, é conhecido como Mestre Nando. Comecei a brincar rezado com 8 anos de idade, já tenho 32 anos de folguedo, mas para tocar viola mesmo, para risado, comecei aos 15 anos de idade, tendo como professor meu antigo mestre, já em saudosa memória, e papai, o mestre Tico Barbosa. O violão, para risado, ele dá mais luz, dá mais brilho, pelo som da melodia que tem. Essa afinação aqui, pouco conhecida, é uma linguagem que já está quase morta nos grupos de folguedo, pela pequena quantidade de músicos que não existe mais para tocar esse tipo de afinação. Eu sou um dos poucos que ainda existe. Procuro manter sempre do mesmo jeito que meus mestres me ensinaram, sempre repassar, como eu faço isso até hoje, repassando o conhecimento da viola. E essa afinação, que para mim, linda demais. A função de um violeiro enraizado, ele é coordenado através do apito do mestre. Através do apito a gente sabe, já memoriza, a gente sabe quando é para parar, quando é para começar, se é para cantar, tocar uma peça, que em reizado música é chamada de peça, ou então para tocar marcha, como por exemplo, marcha de reizada mais tradicional, essa daqui. Do instrumento melódico dos grupos de folguedo, hoje praticamente não existe, se usa mais o instrumento do batuque. A importância da viola, que é a mais tradicional para rezado, é porque sempre quando o mestre termina de cantar, a gente tem como obrigação de fazer a viola falar, cantar aquela peça do mesmo jeito como foi cantado o mestre. Eu venho de uma descendência de tocadores de rezado, por ter ainda 5 da nossa família, além de papai, tio e primos.
Eu sou o Jean Alex, eu sou brincante aqui do Cariri, sou mestre do reizado Menino Deus e no Zabumbá, e vou falar com vocês um pouquinho sobre as embaixadas e essa relação que tem aqui nos terreiros da cultura popular. Primeiro, né, apresentar o meu instrumento. Eu toco rabeca no reizado. A rabeca é um instrumento tradicional da cultura popular brasileira, e aqui no Cariri ele desapareceu por muitos anos do reizado, mas ele era um instrumento que acompanhava reizado. E uma das pessoas que tocava era o mestre Zé Oliveira, o Cego Oliveira. Ele chegou a tocar, tem muita peça gravada com ele tocando peça de reizado. E o reizado, a rabeca, é um instrumento que o pessoal ficou conhecido como instrumento de cego, né? Mas é um instrumento que as pessoas iam para a porta da igreja, ou então para a feira, e puxava as peças, os poemas ou os romances. No reizado, a gente chama essa parte poética, essa poesia de embaixada. E aí as embaixadas, elas são puxadas pelo mestre, pelo contramestre, pelo rei, pela rainha, pelos embaixadores, e o Mateu também puxa, né? Puxa poemas, são poesias, são embaixadas de Mateu, né? Uma delas, por exemplo, são as peças de abrição de porta, né? Que é um tipo de reza que é versificada, que o Mateu puxa para poder dar entrada nas casas. Por exemplo, essa assim, ó. Ave Maria de Padre, Padre Nosso de Fuzuca, pedi a voz, meu mestre, debaixo de um arapuca. Ave Maria de Padre, Padre Nosso de Latão, perdi a voz, meu mestre, debaixo de um alçapão. Tava um dia na quinta, ouvindo uma discussão, peguei no cinturão, puxei a faca da cinta, chamei a velha Jacinta, que vinha no meio do caminho, e topei com o velho Agostinho, que vinha trocando o bigode, e disse: arreda, velho, que tu não pode, deixa que eu abra essa porta sozinho. Isso é uma peça, uma embaixada de Mateu, que ele faz isso nas portas das casas, quando ele vai entrar, né? Os mestres, contramestre, embaixador, eles já puxam um outro tipo de embaixada. Uma delas pode ser essa: quando eu entro nessa casa, meu coração se enche de luz, vivo o dono da casa e o coração de Jesus. Quando eu entro nessa casa, meu coração se enche de alegria, vivo o dono da casa e o coração de Maria. Quando eu entro nessa casa, meu coração se enche de fé, viva o povo da casa e viva São José. Isso remetendo à Santíssima Trindade, né? São José, a Virgem Maria e o Menino Jesus. Então essa é um tipo de embaixada que é cantada, que é puxada. Existem as peças que vão virando, são embaixadas que vão virando peças cantadas, né? Que, por exemplo, é a de Mateu, que é assim, ó. Se eu fosse uma jandaíra, dentro da mata eu morava. Se eu fosse um galo campina, de madrugada cantava. Se eu fosse um Mateu bonito, bela moça eu namorava, oiê. Minha mãe teve 3 filhos, todos 3 interesseiros. Um deu pra tocar zabumba, outro pra bater pandeiro. Inventei de ser Mateu, achei um serviço maneiro, oiê. Uma outra coisa na música do reizado, né? A rabeca, como eu falei, ela retorna há pouco tempo. Ela teve presente nas primeiras brincadeiras, né? E hoje em dia ela volta, né? Mas agora eu vou apresentar um outro instrumento, que é um instrumento que eu uso, do meu uso, é o pífano. Aqui eu tenho 2 pífanos, né? Eles não são empareados, a gente chama de pareia quando eles são iguais. Então, assim, quando eu faço um pífano desse aqui e faço uma réplica dele, um igualzinho, quer dizer que eu tenho uma pareia, né? Esses 2 aqui eu tenho funções diferentes para eles, né? Como esse aqui é menorzinho, ele tem um som mais agudo e eu uso ele bastante quando é para o jogo de espada na rua, porque ele fica mais alto, fica mais gasguito. E o pífano, ele é um instrumento que vem das cabaçais. E é um instrumento também mítico do povo cariri, do povo indígena daqui da região do Cariri, né? O povo que deu nome à região. E ele aqui no reizado, a gente toca com acompanhamento da cabaçal ou então toca só, fazendo o acompanhamento do jogo de espada, o acompanhamento das apresentações.
Esse aqui é feito de bambu, ou melhor, esse aqui é feito de PVC, de plástico, né, de material de construção. Os tradicionais, eles são feitos de bambu, mas como tem diminuído os bambuzais, né, a gente tem feito pífano com PVC mesmo. Tem um resultado bom e dá para fazer a brincadeira, e quando quebra ou perde um, você tem mais facilidade para fazer o outro, né? Então, aqui um sonzinho de pífano, ó. Isso é uma peça que eu costumo tocar quando vai ter o jogo de espada, né? Então é uma peça para baião solto, para baião de espada. Então esse aqui é o pífano pequenininho, né? E aí eu tenho o pífano maior. Esse aqui a gente já usa para acompanhamento de peça. Então ele é mais suave, então ele tem um som mais suave já para acompanhar as peças, né? Não se destacar muito, mas ficar ali acompanhando o que o mestre está cantando. Esse aqui, no caso, é um pífano maior. Uma coisa sobre o reizado que assim, a gente percebe é que ele é uma escola, porque as crianças começam de cedo e lá eles não vão aprender só a brincadeira, só a peça, eles vão ter um comportamento dentro do que é percebido na tradição. Então eles vão conhecer a história a partir da cultura. E aí no reizado você vai ter criança que aprende as peças, tem criança que vai aprender a dançar, criança que vai aprender cena, e vai formando esse repertório de coisas, né? Então quem vai para o reizado, uma criança ou a pessoa, né, já adulta que vai para o reizado, ele vai conviver com um monte de representações da nossa cultura. Vai encontrar música, vai encontrar o teatro, ele vai encontrar a lutearia, no caso a forma de fazer os instrumentos, ele vai encontrar a poesia, e vai aprender a fazer essa poesia, vai fazer ou memorizar essas poesias. Então o reizado ele tem isso, ele tem essa riqueza de expressões. E no final de tudo você vai encontrar uma pessoa, né, que passou pelo reizado, que vai ter uma formação dentro da cultura popular. E uma outra coisa é que quando a gente fala de reizado, a gente está falando de uma manifestação que brinca em todos os espaços da cultura. Então o reizado ele não brinca só no espaço que cabe ao reizado, no ciclo natalino, né, que as pessoas acham que é só nisso. Mas o reizado ele brinca nos terreiros durante o ano todo. A gente tem reizado brincando nas mostras de cultura, a gente tem reizado brincando em renovação, a gente tem reizado brincando nas festas de santo no decorrer do ano. Então o reizado ele está presente em todo o ciclo do ano, mas, né, mais enfaticamente durante o período do Natal. Eu essa noite tava em casa pensando, tava imaginando a vida como é que é. Eu essa noite tava em casa pensando, tava imaginando a vida como é que é. Quando chegou o portador me chamando e uma carta me entregando. Chegou um portador me chamando e uma carta me entregando. Quem mandou foi a mulher.
Sou mestre sim, filho do mestre Zequinha, sou mestre do reizado Manuel Messias. Eu tenho 39 anos de reisados, comecei a brincar reizado com 2 anos de idade, no ano de 81, comecei a brincar com o mestre Damião Cabeludo, depois passei a brincar com o mestre Manuel Lúcio, que é o mestre Zequinha, que é o meu pai. Eu sou mestre desde de 89 para cá, que eu venho oscilando entre mestre e não, e fixamente eu passei a ser mestre do ano de 2003 para cá. Eu já sou a 3ª geração do nosso grupo. Nosso grupo ele vem passando de padrinho, pai, filho, filha, e aqui é a 4ª geração, a 3ª geração da gente, 3ª, 4ª geração. Me chamo Flatenara, tenho 23 anos, comecei a brincar desde 2 anos de idade. Brinco com meu pai no Reizado Manuel Messias e tenho o meu grupo Reizado Mirim Santo Expedito, que é com crianças, mulheres e meninos. Reizado é bom, reizado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reizado que eu brinquei. Reizado é bom, reizado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reizado que eu brinquei. Chegou a vez, eu hoje estou recordando e a velhice desmanchando o que a mocidade fez. Chegou a vez, eu hoje estou recordando e a velhice desmanchando o que a mocidade fez. Reizado é bom, reizado foi minha infância, linda hoje eu tenho lembrança do reizado que eu brinquei. Reizado é bom, reizado foi minha infância, ainda hoje eu tenho lembrança do reizado que eu brinquei. Chegou a vez, eu hoje estou recordando e a velhice desmanchando o que a mocidade fez. Chegou a vez, eu hoje estou recordando e a velhice desmanchando o que a mocidade fez. Reizado é bom, reizado foi minha infância, linda hoje eu tenho lembrança do reizado que eu brinquei. Reizado é bom, reizado foi minha infância, linda hoje eu tenho lembrança do reizado que eu brinquei. Chegou a vez, eu hoje estou recordando e a velhice desmanchando o que a mocidade fez. Chegou a vez, eu hoje estou recordando e a velhice desmanchando o que a mocidade fez. O jogo de espada dentro do reizado é uma simulação de guerra entre 2 batalhas, entre 2 batalhões que se encontram. Isso foi feito refém ao nascimento de Cristo, uma comemoração que 2 grupos vinham a comemorar e um, encontrando com o outro, simulavam-se uma guerra. Encontrava-se 2 mestres, encontravam-se 2 reis, 2 embaixadores, 2 contra-guias e simulava-se um jogo de espada que se fazia-se a guerra. Começavam-se como? Com a embaixada com os 2 Mateus. Os 2 Mateus de cada grupo diz uma embaixada de guerra dizendo que mestre fulano, aí ele vai, diz uma embaixada de guerra. E de um para outro vai passando-se as embaixadas. No final, que eles saem, um mestre diz a embaixada para outro, embaixada de guerra,
até chegar às embaixadas de guerra dos reis. E daí eles vão simular uma guerra entre dois grupos, e nessa guerra eles simulam uma tomação de rainha. Simulam entre aspas, porque na realidade se acontece a tomação de rainha, que no reizado hoje, quando se toma a rainha, que o dia certo de se tomar uma rainha é no dia 6. O mestre ele não tem na realidade o direito de tomar a rainha, quem toma é o rei. No encontro de reizado, joga a espada só eles dois, brigando pelas rainhas. Quando um rei toma a rainha do outro, ele leva, continua o seu quilombo na rua o dia todo, até chegar ao seu próprio trono. Quando ele chegar ao seu próprio trono, o grupo de reizado que perdeu a sua rainha tem por obrigação aí buscar a sua rainha lá, simulam-se outro tipo de guerra e aí a entrega da rainha com outro tipo de guerra de jogo de espada, apaziguando aquele momento de guerra.